Alô, pessoal, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Estamos juntos em mais um pós-jogo aqui no Conversa de Torcedor. Para você que está acompanhando aqui na nossa programação do Conversa de Torcedor. E o clássico carioca, Flamengo e Vasco. Há muito tempo não se via um grande clássico como esse, bem movimentado no Maracanã. O jogo que aconteceu no domingo, no templo sagrado do futebol. Vitória do Flamengo, 1-0, gol do Gerson Coringa, né? O time do Flamengo teve o gol, né? As duas equipes procurando para a vitória. O Vasco jogou bem nessa partida, né? Que nós temos aqui ressaltar. E nós vamos estar comentando sobre esse caso, porque tivemos aí a estreia do Tite como treinador do Flamengo no Clássico, além também do Ramon Dias enfrentando o Flamengo, né? O primeiro jogo, né? Era todo mundo estreando, né? Num Clássico como esse. Então, mas antes disso, a propósito, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando os nossos vídeos, também deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho, e também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor também. Não esquecendo que terça e quinta, às 18 horas, temos o Conversa de Torcedor Notícias, além também do nosso programa ao vivo, às 11 da manhã, para a Rádio Nossa de Copacabana, pelo YouTube do Conversa de Torcedor, também pelo site radioNSC.com, Rádio NSC 98.7 FM, também para a Rádio Net, em todos os horários e em todas as plataformas aqui, para você que está acompanhando o nosso programa também no sábado de manhã. Beleza? Falando aqui do clássico de domingo, falando desse domingão, clássico carioca, Flamengo e Vasco, clássico centenário, e que foi no último, né? Foi o último desse ano, né? E o Flamengo vice-líder do campeonato, homenageando o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, né? Com 50 pontos ganhos, e o time do Vasco na 17ª com 30 pontos ganhos, né? E que de um jogo como esse, de um jogo muito movimentado, né, no Maracanã, como era de se esperar, esse jogo que teve aí, que teve do jogo que começou pegado, com chances dos dois lados, que nós vamos falar aqui tudo sobre isso aqui do campo de bola, o campo e bola, inclusive, né, em que teve ótimas chances para os dois lados, né. Primeiramente, né, o lance do Vasco da Gama, né, que teve o lance do Payet, inclusive, que cobrou o escanteio na segunda trave, mas o Rossi sai de soco, né? Na sobra, o Paulo Henrique emenda um chute de fora da área e o goleiro defende sem dar rebote, né? Inclusive. E antes disso, isso foi aos 11, mas teve o lance do Vasco, que teve com o Paulo Henrique cobrando um arremesso lateral na área do Flamengo, e a zaga afastou parcialmente, ela soba para o Praxedes e o chute, o meia bateu meio sem jeito e ela desviou e sai em escanteio, né? Então, meus amigos, começou o jogo no pé de ganha, né? No jogo da partida, né? No início de jogo, né? Inclusive, o Vasco, a bola fica muito nas intermediárias das duas equipes, né? O Bruno Henrique, por exemplo, avançou pelo meio, tentando passe para o Arrascaeta, a bola ficando um pouco mais atrás para o uruguaio, que tenta o domínio, pisando na bola, mas ela passa direto pelo pé direito do camisa 14 e ficando com a equipe do Vasco da Gama, né? Isso foi o início da partida, né? Os 4. E chances não faltavam para o Vasco, né? Inclusive aos 15, com o lance do Peck, que recebeu dentro da área, de costas para o gol, tentando o chute girando o corpo, mas a bola desvia no meio do caminho, ficando com o Rossi para fazer defesa aos 15 minutos. E outra chance com o Payet, recebendo no bico da grande área e cruza de canhota para o Ferretti, e o centroavante ganha do Wesley no alto, cabeceia, mas a bola vai no meio do gol e o Rossi defende sem sustos, né? Sem grandes problemas. E aí o detalhe, teve a chance, né? O time do Vasco teve mais chances de gol, né, para tentar conseguir. O time do Flamengo, o time do Vasco tentando ir para os ataques, e que o time do Flamengo está bem mais atento do que de antes, né? Que o time do Tite tentando fazer alguma composição na zaga, né, para melhorar a zaga, porque o time do Flamengo estava muito, né, estava com de uma equipe mais vazada, uma equipe vazada por conta dos gols tomados, né?
E aí, meus amigos, o time do Flamengo tentando com o Bruno Henrique, que foi, foi acionado pelo alto, né, no lançamento da defesa, tentando ganhar no alto, mas apenas cede o lateral, né, para o Vasco. E aí a equipe do Vasco continua tendo as ótimas oportunidades com o Gabriel Peck, que foi lançando em profundidade pelo Payet, né? Por Payet, o Rossi sai do gol e o camisa 11 do Vasco tenta um toque ao lado do goleiro, mas ela não sai do jeito que gostaria e o Rossi conseguiu fazer a defesa levando a melhor. Então, e o Flamengo só teve no lance aos 21 minutos de jogo de uma cobrança de falta, né? Em que a barreira abriu e passou pelo meio dela e tira tinta da trave direita do Léo Jardim, quase que ela entra no canto do gol do Vasco da Gama e teve a chance do Flamengo, inclusive. Né, também, né, logicamente, o Fabrício Bruno levou o terceiro cartão amarelo, não vai jogar por conta dessa suspensão que aconteceu. Então, meus amigos, as duas equipes, né, teve a equipe do Flamengo tentando conseguir chegar mais ao gol do Vasco. Por exemplo, aqui aos 29, com o Pulgar, que bateu a falta direto para o gol, ela desviou na barreira e sai em outro escanteio para o Flamengo, né? E também, né, com certeza, a equipe do Flamengo cobrou mais um escanteio na primeira trave com o Bruno Henrique aos 29, né? No mesmo minuto que o Pulgar cobrou a falta, né? E que cobrou na primeira trave para o Bruno Henrique, o atacante chegou antes, errou o tempo de bola para cabecear, né? E teve mais um escanteio aos 30, aos 40, né? Inclusive, né? Ou melhor dizendo, teve os lances também do lance do Arrascaeta. Antes disso, do lance do Arrascaeta, em que o Gerson avançou e chegou na entrada da área, e um pouco mais pela direita, né? E cruzando para Arrascaeta, o uruguaio cabeceou, mas não consegue tirar o goleiro Léo Jardim, e o goleiro defendeu sem dar rebote, né? Aos 35, e outra aos 38 do lance do Arrascaeta, que tocou para o Bruno Henrique, aberto na esquerda, né? A bola fica ruim para o domínio do atacante, né? Mas ele se ajeita, devolve para o Uruguai, o camisa 14 bateu de fora da área e a bola vai à esquerda do goleiro Léo Jardim, quase fez o gol o time do Flamengo, né? E aí, meus amigos, o time do Flamengo teve o sufoco no final da partida, né? Que agora teve essa pressão muito grande. A equipe do time do Vasco da Gama teve teve um lance aí que o time do Flamengo teve o Gerson dando um lançamento para o Arrascaeta, o Léo tirou na hora exata, né? Levou a melhor no início, mas depois adiantou demais. E aos 42 aí, no mesmo minuto, que o time do Flamengo teve o sufoco, no sufoco do Flamengo, inclusive, né? O Arrascaeta cobrou escanteio na segunda trave, o Fabrício Bruno cabeceou, Léo Jardim se esticou todo, né? A bola faz a grande defesa, a bola ainda toca no travessão e a bola sobrou ainda para o Fabrício Bruno, né? Dentro da área, a zaga afastou parcialmente, ela fica com o próprio Fabrício Bruno, que o zagueiro chutou rasteiro no canto, para outra defesa do goleiro, Léo Jardim, no rebote, a defesa vascaína tirou para outro escanteio, né? E aí teve nos lances também, no final do primeiro tempo, a equipe do Flamengo antes, né, teve a cobrança de escanteio aos 44, com Léo Jardim saindo do gol para fazer defesa, e o time do Vasco respondendo aí com o Prachetes, que apareceu pela esquerda, cruzou da intermediária, a bola desvia e sobe para o Gabriel Peck de canhota, que bate de primeira, e ela desviou no Léo Pereira e saiu para escanteio. E no lance de escanteio, né, cruzamento na primeira trave, e o Flamengo, a zaga rubro-negra desviou, né, afastou essa bola aí para afastar o perigo. Então, acabou o primeiro tempo de partida, no empate de 0-0, movimentado, né? Movimentadíssimo, né? Que temos aí de um jogo movimentado. E começou o segundo tempo de partida, que a gente vê aí, dentro de um chance de gol, até porque tendo aí o Flamengo chegando com muito perigo, né? O time do Vasco respondendo de ótimas oportunidades de gol, que já estamos aqui, em que, na etapa final, né, o time do Flamengo teve as chances, né? O time do Vasco correspondeu no início do segundo tempo com o Prachetes, né, que o Ferretti recebeu dentro da área, bate cruzada, a bola rebate na defesa, sobra para o Prachetes e o jogador do Vasco enche o pé, ele desvia em Pulgar e o Wesley, né, e sai para escanteio, né, e na cobrança de escanteio curta, o Lucas Piton cruzou
né? Mas a zaga afastou na sobra, o Piton tenta mandar de novo para a área e o Pedro cai em cima do Paulinho e o jogo foi paralisado aos 6 minutos. Então, a equipe do Vasco tendo nessa pressão, o time do Flamengo tentando conseguir ter toques de passes para conseguir achar o gol, né? Porque as duas equipes, né, estavam um pouco desgastadas, né? Nessa partida estavam um pouco desgastadas, né? Por conta do tempo que aconteceu na primeira etapa, então deveriam superar no jogo, né? O time do Flamengo tentando uma troca de passes, o time do Vasco da Gama indo para os ataques, tendo ótimas oportunidades. No Flamengo, aos 16, que o Flamengo correspondeu no contra-ataque, né? Foi de um contra-ataque, inclusive, né? Antes disso, que a equipe do Vasco teve uma oportunidade a equipe do time do Vasco teve com o Paulo Henrique, que recebeu na intermediária aos 14, pela direita e olhou para a área e cruzou, mas o Rossi tirou de soco, né? E na sequência, o Payet é acionado dentro da área e dominou, mas demorou, né? Inclusive não chutou e aí irritou a torcida do Vasco da Gama do Maracanã aos 15, e de uma resposta do Flamengo aos 16, que o Flamengo, em um contra-ataque, né? O Gerson avançou pela direita, virou o jogo para o Bruno Henrique e o atacante dominou e ajeitou, certo? A bola pelo pé direito e bateu forte, mas não desloca o suficiente o Léo Jardim para a defesa do goleiro sem dar rebote, né? Inclusive, 16. Então, meus amigos, também do lance também do Paulinho que infiltra na área do Flamengo, dá um drible de vaca em cima do adversário e na linha de fundo, pela direita, ele cruza, mas o Rossi acabou defendendo aí e ficando com ela. Então, meus amigos, falando sobre isso, né, o Flamengo teve nos ataques do Vasco, né, que teve algumas oportunidades na partida, em que o time do Flamengo colocou aí o Gabriel, o Tite entrou com o Gabriel no lugar do Pedro, inclusive, né, e que o Flamengo precisando da vitória, e aí teve aos 21 minutos com o lance do Rossi, né, que pegou aí, inclusive, o Lucas Piton chega na ponta esquerda, cruzou para o argentino Ferrez na marca do pênalti, que de peixinho cabeceia à esquerda do Rossi, o argentino do Flamengo faz grande defesa, evitando o gol, espalmando para escanteio, né? E a cobrança de escanteio do Payet, né? Que a zaga tirou no minuto seguinte, aos 22 minutos. Então, meus amigos, teve essa chance a equipe do Vasco da Gama, outra chance da equipe do time do Vasco, inclusive com o Zé Gabriel, né? Que o Payet cobrou o escanteio aos 24, em que teve na primeira trave, e a zaga do Flamengo não conseguiu afastar, ela subiu para o Ferretti, o atacante bate cruzado e o Zé Gabriel se estica para completar o gol vazio, mas a bola pega na panturrilha do volante do Vasco, né? E não vai em direção ao gol e quase teve o primeiro gol da partida. E aí o Tite, observando que o Vasco estava melhor na partida, estava melhor do jogo do segundo tempo, aí teve a substituição na partida, né? Colocando o Luiz Araújo, né, no lugar do Bruno Henrique, que estava desgastado, né, logicamente isso aí. E aí teve a equipe do Vasco da Gama com a substituição aí do Jair e do Orediano, entraram para a saída dos jogadores, o Zé Gabriel e o Payet. E aí teve o lance do Flamengo, né, que o time do Flamengo, e que o Gerson foi deslocado para a ponta esquerda, né, para a ponta esquerda inclusive, né, ou melhor dizendo, e que o Gabriel foi para a ponta esquerda, né, e que o Gerson, né, que possa participar nas jogadas de gol, e que aconteceu aos 30 minutos no lance que o Gerson tocou para o Thiago Maia, no meio de campo, ele vai para o ataque, o volante faz o belo lançamento para o Gabigol na esquerda, foi a linha de fundo, né, para a esquerda, ele tentou cruzamento, rasteiro, né, para o Rascaeta, e o Léo afastou, né, na sombra de bola o Gerson bate cruzado num desvio no Jair, e a bola foi no fundo da rede do goleiro Léo Jardim, à esquerda do goleiro Léo Jardim, mandando para a rede 1-0 para a equipe do Flamengo no Maracanã lotado, né? No Maracanã lotado, né? Que aconteceu no Maracanã. Então, teve aí o Gerson fazendo o gol e outra oportunidade do Flamengo, né? Que o Gabriel avançou pelo meio para o campo de ataque, né? O time do Flamengo, né? Abriu na esquerda, o Gabigol abriu na esquerda para o Ayrton Lucas, o camisa 10 do Flamengo recebeu de novo, né? Recebeu numa trombada em cima do Paulinho e fica no chão reclamando de 2 aos 32. Então o Flamengo conseguiu esse gol, inclusive, né? Em que foi importantíssimo, que puxou para o lado do Vasco, né? Por um ataque que poderia, né, ter na situação da equipe. E aí,
A chance do Vasco da Gama teve aos 34, de uma cobrança curta do escanteio para o Lucas Piton, né? Ele cruzou na ponta esquerda e a bola vai para o Jair, né? Que cabeceia, mas a bola passa à esquerda do goleiro Rossi aos 34, né? E outra aos 37, que o Lucas Piton recebeu na ponta esquerda, cruzou para o Fabrício Bruno. O Lucas Piton recebeu na ponta esquerda, cruza e o Fabrício Bruno afasta e a bola sobe para o Paulinho. E o camisa 18 tocou para o Gabriel Peck, que chuta flaco e o Rossi defendeu. Aí depois teve as substituições aí, as trocas, as mexidas das duas equipes. No Flamengo, Everton Ribeiro e o Cebolinha entraram para as saídas do Arrascaeta e do Gerson. E no Vasco, Puma Rodrigues e Ferreira, Sebastião Ferreira, entraram para as saídas do Paulo Henrique e do Praxedes. E aí teve esse jogo também, né? O time do Flamengo teve outras oportunidades aí para tentar conseguir definir a partida com o Everton Cebolinha, por exemplo, aos 41 minutos, que avançou pela esquerda e tentou uma tabela com o Everton Ribeiro, mas não consegue dominar dentro da área do Vasco. E o Ramon Dias, tentando conseguir o empate, colocou o Eric Marcos no lugar do Gabriel Peck, né? O time do Vasco da Gama tentando trocar passes no ataque, né, em busca do espaço, né? E a bola vai até o Léo, perto do meio de campo, ele faz o levantamento aos 44, na área, em busca do Verratti, mas a zaga do Flamengo leva melhor, né? E o time do Vasco da Gama conseguindo, né? E o time do Vasco tendo esse exagero nos cruzamentos sem conseguir achar, né? O artilheiro Verratti, inclusive, né? Então, também, né? Que também foi de um cruzamento também para a área, né, foi também aos 47, no último lance da partida, o Eric Marcos foi acionado pelo Piton, aberto para a esquerda, né? Ele puxa para o pé direito, cruzou na segunda trave para o Verratti, né? Mas o argentino não alcançou e o Rossi vai cobrar o tiro de meta. E cobrou o tiro de meta aí, né? Foi para fora de tiro de meta. E acabou o jogo com a vitória do Flamengo, né? O Vasco teve a sua maioria da partida, né? Mas o Flamengo conseguiu o resultado importante pelo placar de 1-0, gol marcado pelo Gerson aos 30 minutos. E só para a gente registrar aqui nesse momento, porque tivemos aí violência, infelizmente, né? Porque teve de um homem morto, né? Um homem morto e 4 ficaram feridos após as confusões envolvendo torcedores das duas equipes em estações de trem na Zona Oeste, principalmente em Cosmos, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, que tem as atualizações que tivemos aí, e de um integrante da torcida organizada do Flamengo foi morto, né? Que integrava a torcida Raça Rubro-Negra, né? Que morreu nesse incidente, né? E segundo a Polícia Militar, longe do Maracanã, né? A morte ocorreu por disparos de arma de fogo. Entre os feridos, 3 também foram baleados e um quarto sofreu um corte de faca, né? E foram encaminhados para o Hospital Municipal no Hospital Rocha Faria. E naquele momento que não havia informações sobre o estado de saúde deles, né? Que eles já estão com atualizações já informadas. E ainda, de acordo com a PM, cerca de 76 pessoas foram conduzidas para o juizado especial do torcedor, localizado no Maracanã, né, no estádio do Maracanã, e as delegacias da cidade. Então, também teve um clima também exacerbado, né, entre o Verratti e o Fabrício Bruno, né, e que bateram boca, discutiram depois, o atacante dividiu uma bola com o zagueiro do Flamengo, e depois, na partida, eles se cumprimentaram, fizeram as pazes, e aí teve a situação aí, certo? Final de jogo, Flamengo 1-0 contra o Vasco, contra o gol do Gerson, né, para o Flamengo. Resultado que o Flamengo vai para a terceira colocação com os 50 pontos ganhos. 9 diminuindo para 9 nessa vantagem aí, né, entre o Flamengo e o Botafogo, né, que temos aí o Bragantino também com 52 pontos, que é o vice-líder. Também a equipe do time da equipe do time do Vasco com 30 pontos ganhos, 17ª colocação. O Goiás, que empatou contra a equipe do time do Cuiabá fora de casa, saiu da zona de abaixamento, empatou pelo placar de 1-1, e está com 31 pontos ganhos. O time do Flamengo enfrenta nesta quarta-feira às 9h30 contra a equipe do Grêmio, na Arena de Porto Alegre, na Arena do Grêmio, né, na Arena de Porto Alegre, na Arena do Grêmio, e o Internacional, belezando o Vasco, né, enfrenta o Internacional de Porto Alegre nesta quinta às 7h em São Januário. Então, a luta contra o rebaixamento da equipe do Vasco da Gama. Então, números do jogo, estatísticas,
O Vasco teve mais posse de bola, 51% para o Vasco, contra 49% do Flamengo, 51% para o Vasco, 51% para a equipe Cruz Maltina, contra 49% para a equipe do time do Flamengo, 49% para o Flamengo. Finalizações, 12-10 para a equipe do Vasco da Gama, 5-7 em chute ao gol pela equipe do time do Vasco, 7-5 em finalizações no gol na equipe do Vasco da Gama, e faltas 15-10 para a equipe do time Cruz Maltina. Então, a vitória do Flamengo, que teve aí a estreia do Tite comandando a equipe do Flamengo em um jogo, um clássico carioca, né, de um clássico centenário, né, que é o Flamengo e Vasco, né, que teve emoções atrás de emoções, decisões, enfim, uma coisa que foi muito, muito movimentado, e há muito tempo não se via de um clássico muito movimentado entre as duas equipes, buscando pela vitória e tentando conseguir ter mais concentração. Isso é muito importante. Parabéns, que isso é um negócio assim muito especial, né? Que a gente um ar de respiro, né? Por conta disso. Então, nessas emoções, por isso aí. Então, parabéns para as duas torcidas de Flamengo e Vasco, que fizeram uma festa no Maracanã, uma coisa muito bacana, sem violência, que é isso que importa, é importante, é sem violência também. E que isso mexeu nas arquibancadas e que isso que agitou as torcidas. Parabéns, e que definiu por um detalhe o gol do Gerson, garantindo essa vitória do Flamengo. Gente, muito obrigado pela companhia e mais um pós-jogo com você. Tá bom, pessoal? Com vocês, é claro, né? Se inscreva, compartilhe nossos vídeos, deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, fortalecendo nosso trabalho e ainda acompanhando pelas redes sociais, no Facebook, também no Instagram, @Conversa de Torcedor. E não esquecendo de acompanhar o nosso programa Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas, às 18 horas, e também o Conversa de Torcedor ao vivo, todo sábado, às 11 da manhã, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração. Acompanhando pelas plataformas digitais, no YouTube do Conversa de Torcedor, também na rádio Nossa Senhora de Copacabana, na Dial 98.7 FM, também pelo site radioNSC.com, rádio NSC.com, e pela Radiosnet, é claro, tá bom? Muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo do pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Muito obrigado a todos vocês pela companhia e tchau, tchau, até a próxima!